do Além, fascículo 4. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1924. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispíritico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Esparsos em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o Sr. Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a Hora Celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Porque não somos falsificadores da palavra de Deus como muitos, mas falamos em Cristo com sinceridade e como parte de Deus, diante de Deus. Paulo, 2 Coríntios, 17. Do além. Obedecendo ao desejo do iluminado espírito de Tiago, apóstolo do Senhor, que com muita dedicação guia os passos do médium Aura Celeste e bem assim dos seus protetores do além, Max, Celia, Bittencourt Sampaio e muitos outros que por seu intermédio ditam os ensinamentos gloriosos de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus Altíssimo,
apresentamos aos nossos amigos e adeptos da doutrina espírita o quarto fascículo do Além, cuja publicação, para distribuição gratuita, é feita por um resumido grupo, que procura apresentar ao mundo divino Jesus no seu verdadeiro lugar, a mão direita de Deus com o vil Estevão, o seu servo apedrejado por aqueles que não tinham olhos para ver a glória do Senhor. Apraz-nos transcrever com muito desvanecimento o que a respeito disse o reformador de 16 de dezembro de 1923, órgão da Federação Espírita Brasileira, quando noticiou a publicação do terceiro fascículo desta coletânea de comunicações do mundo além. Amaro Camara. Rio de Janeiro, 1924. 176. 3 de outubro de 1923. Sessão comemorativa do aniversário de Allan Kardec. Professai o Espiritismo para quando as dores que estão para chegar se aproximem, as vossas forças não desfaleçam. Paz, amor e caridade entre todos os espíritos da Terra e de todos os planetas. A paz divina do Salvador baixe entre vós neste momento, amados irmãos meus. O Espiritismo está convosco, o Espiritismo está na Terra entregue às vossas mãos. Essa grandiosa obra que não tem parada, porque a sua evolução é permanente, está entregue aos cuidados dos homens e sua direção ao Espírito Imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo, a cuja grandeza, a cuja sabedoria, deveis o seu início entre os homens. Meus amados irmãos, o que tendes recebido dessa religião? Porque sabeis, se o Espiritismo é ciência, é também religião. O que tendes recebido dessa fonte de bênçãos que corre do alto para vós, sem cessar? Quantas vezes a cura para os vossos corpos enfraquecidos, quantas vezes o consolo para as vossas almas abatidas, quantas vezes energia para o vosso espírito prestes a sucumbir, quantas vezes o conforto, a consolação, a doçura, nos momentos em que, no mundo, nada serve de âncora da salvação. Todas estas bênçãos tendes recebido do Espiritismo, ele é, portanto, manifestação do próprio Deus entre vós, porque todo o bem, toda a misericórdia não tem outra origem. Encaremos o ponto por outro prisma. O que tendes feito pelo Espiritismo e por ele? Sabeis que grande é a responsabilidade vossa, possuís o gozo, o benefício dessa religião que enche de consolação a vossa alma. Sabeis também que mandamento do amado Mestre, fazei aos outros aquilo que quereis para vós mesmos, tem de ser expressamente cumprido, e, para esse fim, deveis levar avante a palavra do Espiritismo e fazer com que os outros, em igualdade de circunstâncias, recebam as mesmas bênçãos que tendes recebido. Há muito trabalho sobre a face da terra, amados irmãos meus, tendes de tomar neles parte ativa. Há muita alma que geme, muito corpo transido de dor, muita criatura que desconhece o amor do seu Deus, muitos tristes que choram em vão, porque as suas lágrimas não recebem consolo. Onde, pois, existirem estas dores, estas angústias, que sua alma tem o dom de comunicar a outra alma, e de vós com a palavra sagrada do Evangelho levar o remédio para o necessitado. Nenhuma ciência, nenhuma outra religião tem este poder salutar, sabeis por experiência própria. Ide, pois, de lugarejo em lugarejo, de choupana em choupana, de palácio em palácio, por toda parte enfim, levar o consolo do Espiritismo. Fazei com que a estas criaturas ignorantes cheguem os conhecimentos das verdades eternas, que transformarão as suas noites tenebrosas em perfeitos dias de souzente. Amados irmãos meus, damos graças imensas ao Pai de infinita misericórdia que, estendendo sua bondade sem limites até esse minúsculo planeta, permite que seus filhos desçam até vós trazendo-vos as verdades de que o infinito está cheio, trazendo uma parcela desse amor que povoa o universo inteiro, fazendo com que uma centelha do amor divino brilhe nos vossos corações, incendiando-os, enchendo-os de amor para com o vosso próximo, a fim de que, pelo exemplo,
A caridade perfeita seja bebida nas páginas benditas do Evangelho do Cristo e possais cumprir a vossa tarefa na terra. Ninguém suponha que baixando a este mundo vem sem encargo para desempenhar, e sem dores expiação para suportar. É certo que os vossos espíritos sofredores buscam a encarnação terrena para expiação de culpas anteriores. É certo também que muitos de vós baixam aqui trazendo uma tarefa. Tomai, por isso mesmo, muito cuidado, para que não esqueçais as vossas responsabilidades, desviando o vosso pensamento da rota que traçastes no infinito, permitindo que o egoísmo, as tentações do mundo, o orgulho e, sobretudo, a vaidade e a inveja empanem o brilho que deve aureolar a vossa fronte, como espíritas cristãos. Sede, pois, amados irmãos meus, fervorosos e cuidadosos, vigilantes e atentos, rogando ao Pai de infinita misericórdia que ampare o menor dos vossos atos e pensamentos, não vos deixe cair em tentações e, sobretudo, alimente a chama da vossa fé para que quando as provações que estão para chegar se aproximem, a vossa força não desfaleça, antes seja tão forte, tão resoluta, tão resistente, que possa arcar com todo o sofrimento e que porventura a misericórdia divina faça baixar sobre as vossas cabeças. No além, em futuro próximo, vereis o sol nascente, vereis o resultado das vossas penas, e grande será a vossa alegria, podendo dizer: Senhor, graças a ti executei a tarefa que confiaste ao teu servo. Bendito seja entre vós o sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus no céu, na terra e em todos os mundos superiores. A paz bendita do Espiritismo perdure em vossos corações, purificando-os, santificando-os e edificando-os nas verdades cristãs. Que assim seja, para vossa felicidade. Max. 177. 11 de outubro de 1923. Amigos meus e devotados servos do meu Deus, paz. Um olhar atento lançado sobre a superfície da terra desola a alma. A dor, a lágrima, o sangue, a morte pelo extermínio causam tristeza e dó. Não bruxuleia nestes lugares sombrios onde o espírito do mal firmou a sua tenda, um raio de luz, um lampejo de razão. O homem parece um desvairado, louco a brincar com os perigos que o cercam e na sua inconsciência ou, por que não dizer, na sua maldade, busca atrair os espíritos das trevas para a continuação da sua obra ingrata. Coragem, no entanto, amigos meus e devotados servos do Senhor, surgirá o dia da redenção em que bem-aventurados serão os que mais houverem chorado. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se achava perdido. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, disse ele. Do céu baixará pronto socorro e as almas hoje em pranto e em dor verão a aurora da paz e da aventura raiar sobre as suas cabeças. Aqui vos deixo o meu apelo à coragem, à paciência, à fé. Som dos vossos, pela graça e misericórdia do Pai. Sarto. 178. Resposta a JMS. Paz, verdade e luz. Eis que a tua alma desfalece em meio à jornada que com alegria te dispuseste a efetuar quando no abraço de despedida no além nos separamos, minutos antes da tua volta ao planeta. Naquela hora solene te disse eu, procurando gravar em tua memória a imagem do meu pensamento: vai, filho. Em circunstância alguma procures tirar dos ombros a cruz que hoje esperançoso aceitas voluntária e corajosamente. E tu respondeste: espero em Deus que jamais enfraqueça a minha coragem na árdua peregrinação que, para o resgate das minhas culpas, hoje enceto. Não me abandones tu, meu amado guia, e serei forte na luta. Aqui estou, pois, querido filho, recordando-te o compromisso do dever. Tua alma sangra. Teu alento se exaure. Teu coração se espedaça. Mas, graças ao Criador, tua fé se mantém firme. Coragem. Sentirás o meu amor contigo e Jesus, o Cristo amado, seja conosco. Amém. Teresa de Jesus.
179. 15 de outubro de 1923. Resposta R. Paz contigo, amado irmão. Farei o possível para despertar em ti uma leve recordação adormecida no recôndito do teu ser, e é possível que algo consiga pela afinidade dos nossos espíritos. Volte o teu pensamento para a região do Tibete. Eras nessa época guardador de caprinos, tal como teu companheiro que mais tarde veio a se tornar um dos pontífices de Roma. Amavas a esse amigo e eras por ele amado com igual sinceridade de coração. Pastores cada um do rebanho de seu pai, procuravas sempre andar juntos e não raras vezes o toldo que a te abrigava, servia também de abrigo a teu companheiro. Eras tu Siva e ele Rufio. Uma ocasião surpreendeu-vos o assalto dos terríveis inimigos do rebanho. Tu, mais forte e corajoso, lutaste. Rufio, menos valente, tentou fugir, o que lhe valeu a morte. Quando acudiram pastores de outros rebanhos, encontraram-te ferido, ensanguentado, mas com vida. No entanto, era grande a tua desolação pela perda do amado amigo. Rufio, na terra ou no espaço, precisou sempre das tuas orações por ser de temperamento fraco. Hoje que procura edificar na seara do Divino Mestre precisa das tuas preces. Ele tem virtude, mas é fraco. Oremos por ele para que não sucumba nas lutas que tem de sustentar contra os bem mais ferozes lobos das almas. Paz contigo. Max. 180. 18 de outubro de 1923. Glória a Deus em todo o universo, paz na terra e em todos os mundos aos seres de boa vontade. A paz do Senhor, meus caros irmãos, que sobrepuja todo pensamento humano, grandiosa e excelsa como toda a dádiva do Pai Celeste, pode agasalhar-se no pequenino coração do homem. É a grandeza infinita ocupando um minúsculo espaço no peito do homem. É a misericórdia infinita que se estende ao universo inteiro se contendo no pequenino receptáculo que é o coração frágil da criatura, diminuto ser neste planeta de condição secundária. Como se pode dar essa portentosa maravilha? A majestade grandiosa do amor de Deus encerrada no símbolo da fraqueza, o coração imperfeito da criatura. Muito simples e verdadeiramente, amados amigos, aniquilando o homem o seu orgulho, dominando de suas paixões e não consentindo jamais em ser delas escravo. Eis o segredo, eis a chave do problema. As almas bem-intencionadas, para quem o servir a Deus é um gozo, sentem a paz do Senhor. Ao contrário, o coração que maquina maldades, que alimenta sentimentos egoístas, rancor, ódios e vinganças e invejas mal contidas, esse, não tem a paz serena e tranquila do amor de Deus em seu peito. Sede, pois, amantes, filhos queridos, esforçai-vos pela causa do Cristo do Senhor, exemplificando em obras aceitáveis aos olhos do Senhor. Paz e amor. Antônio de Pádua. 181. 23 de outubro de 1923. Meus amigos, paz e luz às vossas almas. No grande livro da natureza tem Deus impresso as suas luzes. Esse livro é franco aos olhos do homem. Ele o estuda, e daí tira o seu saber na medida da sua própria capacidade. As leis do Senhor são invioláveis, retas e justas, pautadas pela sabedoria e pela justiça onisciente. Como pode o homem, criatura ínfima, compreender em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude, essas leis? Bem vedes, irmãos meus, que é um estudo por demais profundo para o alcance dessas inteligências encarceradas no invólucro carnal perecível. Só no mundo das causas, quando o espírito liberto desse corpo que lhe tolhe os voos, só então poderá melhor compreender as leis do seu Senhor, porque a sua inteligência terá maior irradiação e, por conseguinte, as suas percepções irão muito além daquelas que possua no vosso mundo de provação. Todavia, amados irmãos meus, o estudar, o desejar progredir, evoluir é uma aspiração justa, é um dever imprescindível de todo aquele que, na terra, se encontra. Buscai, pois,
no limite das vossas capacidades aprender o que estiver ao alcance das vossas inteligências e mais do que isto, ide além, procurai pelo coração apreciar essas leis na sua justiça e na sua caridade, e aquilo que a vossa mente não puder abranger pela sua escassez, pela sua pequenez, com certeza o coração, dispondo de muito mais recursos, de muito maior dilatação poderá abraçar e aceitar com fé sincera. A caridade, permitir que me ocupe um pouco desta virtude, a caridade da sua companheira inseparável, a humildade. Sim, amados irmãos meus, sem humildade não pode haver caridade dentro da lei de Deus. Na terra como no espaço será mais poderoso, o que parece mais caridoso aos olhos de Deus. Nem sempre, amados irmãos meus, tendes o exemplo diante dos vossos olhos, quantos ricos e poderosos da terra para quem a sorte dos infelizes é completamente indiferente. Quantas criaturas possuidoras de grandes haveres, bem superiores às suas necessidades, não se condoem dos seus irmãozinhos que lhes estendem a mão. Outros, no entanto, o fazem, mas se conduzem de maneira tão ostensiva e notória que bem se percebe o sentimento que o ditou. Embalde procuram por uma humildade fingida mostrar a sua boa ação. Podeis ver através dessa virtude aparente o verdadeiro sentimento que dita ação. No entanto, forçoso é reconhecer, no vosso planeta, graças à misericórdia infinita do Pai das Luzes, existem almas caridosas, espíritos dedicados ao bem, criaturas prontas a se sacrificarem pelas necessidades do seu próximo, sem buscarem nessas obras o menor proveito material para si, antes oferecendo-se à luta, ao trabalho, ao esforço, sacrificando os únicos momentos de folga que podiam dar aos seus corpos enfraquecidos. Para estes, horizontes largos se abrem, porque a seara é grande e os semeadores são poucos, quer dizer, dobrada é o serviço para os poucos que se encontram em condições de prestá-lo. Meus amigos, não vos esqueçais, dedicai-vos ao estudo da doutrina que rege a vossa fé, dentro dela encontrareis mananciais inesgotáveis de ciência, de conforto e de paz. Mas não somente a teoria dessa doutrina satisfaça o vosso ser, que ela infiltre na vossa alma o cabedal necessário para o desenvolvimento das obras pias. Não hesiteis, mãos à obra. Os obreiros do espaço, aqueles amigos que atuam em vós estes pensamentos, que vos incutem estas intuições mal percebidas pelo vosso espírito, estes baixarão os seus olhos sobre o vosso esforço, ampararão vosso sacrifício, darão alento às vossas fraquezas e, jubilosos, se regozijarão convosco pelo êxito dos vossos esforços. Abençoado seja, pois, o trabalho cristão na terra, abençoados os obreiros do Senhor, que à sua causa dedicam existência, sacrifício e serviço. Bendito todo aquele que se condói da dor do seu vizinho, bendito o que tem piedade dos enfermos, que se encontram nas enxergas dos hospitais, das criancinhas abandonadas e dos velhos decrépitos, a quem todo conforto nega a sociedade, que preferem malbaratar os sentimentos afetivos, entregando seus gozos materiais dessa vida provisória e efêmera, de modo a estilarem-se os dotes dos seus corações. Meus amados amigos, terminarei, porque se o assunto é vasto, o tempo urge, sabei, porém, que a força necessita da vossa fraqueza. O elemento primordial para o êxito dos vossos trabalhos em qualquer ramo da doutrina cristã, dentro da revelação espírita, é a prece, essa alavanca poderosa que vos livrará das tentações e vos sustentará para não vos abaterdes nas quedas e levantará os vossos espíritos, trazendo-vos o sumo gozo de conseguir despalmilhar o caminho trilhado pelos que vos precederam em busca de Jesus. Bendito seja ele que instituiu, entre os seus filhos, a oração que os ligará eternamente. Paz aos vossos espíritos, luz aos vossos entendimentos e saúde aos vossos corpos enfraquecidos, e que esta paz perdure hoje e sempre em todos vós. Tiago 182. 28 de outubro de 1923. Amados irmãos e amigos meus, paz entre vós.
Que a sua luz esclareça os vossos entendimentos e sentimentos de amor elevem vossas almas às regiões da bem-aventuranças, a fim de que alcancem a inteligência suprema. Entre vós, neste momento, amigos caros, apraz-me trocar convosco também algumas impressões sobre o assunto que vistes desenvolvido. Que o Espírito vive e vós o sabeis, vós, os crentes espíritas, não só aqueles que têm a mediunidade vidente, outros também têm sido testemunhas de fatos extraordinários e os podem atestar, porém mais do que todos, mais do que o próprio vidente, mais do que aquele que pode tocar e ouvir, saberá a alma sensitiva que os seus entes queridos existem, e que nos momentos de aflição, nos momentos em que os seus espíritos recorrem a Deus com fé e humildade, baixa do céu supremo conforto, com os espíritos bondosos que vos amando, velando pela vossa felicidade presente e futura, são os portadores dessas bênçãos que sentis entre vós. Meus caros amigos, vós tendes sentido os bons fluidos bem perto de vós, muitos podeis fazer esta afirmação, sabendo que dizeis a verdade quando tais palavras proferis, o vosso coração sente a resposta do Espírito amado. O vosso ser interroga o infinito e a resposta vem pela intuição que vos dão os vossos guias. Meus caros irmãos, mantenhais sempre serena a vossa fé, não duvideis da misericórdia do Pai. Não, jamais ponde em dúvida o desvelo dos vossos amigos do além que, a cada passo, trabalham para que vos ameis uns aos outros, para que sejais cordiais amigos dos vossos irmãos, deixando de lado as questões de somenos importância que, tantas vezes, surgem no vosso trabalho, nos vossos centros ou agremiações, prejudicando a marcha evolutiva do progresso dos vossos espíritos. Tendes entre os vossos irmãos pesada a tarefa, coragem e não desanimeis, procurai entreter estas comunicações constantes com os vossos amigos do além e pela maneira por que de vós se aproximam. Nos fluidos com que vos influenciam, sabereis se realmente o são, como pelos sentimentos que de vós se apossem, interpretareis qual o espírito das palavras que vos dizem. Amados irmãos meus, congratulemo-nos pela razão justa que enche os vossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus novos horizontes se abrem diante de vós. Novo campo fértil para que a semente cresça e frutifique em tempo oportuno. Vamos elevar uma prece a Deus para que novo jorro de bênçãos seja lançado sobre todos os seus filhos na terra e no espaço. Prece. Salve, Deus, Pai amantíssimo, Criador de tudo que existe, amoroso para com os teus filhos, qualquer que seja a condição em que se encontrem. Eles, da terra aqui reunidos, neste momento, querem elevar até a ti os seus pensamentos, em oração fervorosa, de graças pelas bênçãos que tens derramado incessantemente sobre eles. É certo que na terra grandes dores existem, grandes provações e sofrimentos acicatam os teus filhos pecadores, mas, nosso Deus, são justas estas dores e sumamente valiosas porque têm o fim de purificar as almas. A prece, nosso Deus, e a aproximação dos filhos ao Pai amantíssimo. Digna-te aceitar os seus louvores e os seus agradecimentos, e permite, nosso Pai, que a continuação das tuas bênçãos se faça sentir sempre sobre eles, neste vale de dores, onde há tantos hospitais, tantos presídios, tantos manicômios, tanto sofrimento nos lares, tanta falta de paz nas consciências. Baixa sobre todos a tua luz e um raio do teu amor, para que os seus sofrimentos sejam dulcificados. Pedimos uma benção especial sobre todos os crentes espíritas do universo, em qualquer parte em que se encontrem, e também para aqueles que não te conhecem e rejeitam a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por não poderem interpretá-lo, a seu bel prazer. Tem misericórdia deles para que possam ter as suas inteligências esclarecidas. Assim seja. Muito amor, muita paz, muita fraternidade nas vossas almas e que a benção do Senhor esteja entre vós agora e sempre. Tiago 183.
1º de novembro de 1923. Amados irmãos e amigos, luz e paz a todos vós. Em todos os campos das lutas materiais e espirituais em que o homem se vê envolvido neste e noutros mundos, a arma é o elemento indispensável. No campo material é ela o instrumento de que lança a mão o indivíduo, com a intenção de fazer valer os seus direitos, ou a sua força. Algumas vezes esse direito não existe, mas a ambição, o orgulho e mesmo o crime armam a mão do homem contra seu irmão. O assassino empunha a arma, o instrumento de morte, o ladrão lança a mão das armas de que dispõe para roubar o que pertence a outrem. E, assim, sempre empunhando uma arma, ainda mesmo que esta seja um instrumento de progresso, tal como a pena, pratica o homem o mal, entrando em luta contra o seu próximo. Assim se consumam os grandes atentados, assim se retalham as reputações alheias. Mas, não só o mal dispõe de armas. O bem igualmente as possui. Assim, a arma mais poderosa para a realização do bem, é a prece. Orai, orai muito, orai com fé, e essa arma poderosa desfará o perigo que tantas vezes vos apavora a mente fraca e vacilante, sem o influxo que dela se evola. Orai. A oração humilde é a arma do Filho de Deus. Max. 184. 5 de novembro de 1923. Prezado amigo, caríssimo irmão, paz e luz ao teu atribulado espírito. Lutas, amarguras, tristezas, foram o teu quinhão nesta existência. Não te quero recordar o passado, nele, no entanto, verias o acerto de todas estas provações. Pedes um conselho ao teu irmão, ei-lo. Confia no Senhor. Eleva a ele, o divino Cordeiro Imaculado, a tua alma, em ardente prece. Baixará o lenitivo, o bálsamo suavizante a tantas dores. Não tens amigos nos teus filhos da carne. Tens nos teus espíritos afins, almas timbradas, como a tua, no cadinho do sofrimento. Os filhos da carne são muitas vezes, tu sabes, espíritos inimigos que Deus coloca no meio das nossas famílias, para que se deem fraternalmente o ósculo da paz. Não o fazer? Tanto pior para eles. Dedica o teu esforço à causa santa que defendes. Nela encontra as almas irmãs da tua, embora não as ligue o parentesco da carne, nenhuma gota de sangue. Vive pelo Espírito. Deus seja contigo. Velho amigo e seguro confidente das mágoas de muitos. Max. 185. 4 de novembro de 1923. Resposta a um pedido de MR em favor do seu amigo MB. Dirigir a sua vida, tendo em vista um objetivo mais elevado. As preocupações políticas, de ordinário absorvem o homem por tal forma, que limitam as suas aspirações à vida puramente material. O desejo de subir em posição social, a ambição do poder, o interesse e amor da pátria, a aspiração da glória mundana, são atrativos que sufocam os anelos do espírito, fazendo o homem esquecer o alvo do seu destino, bem superior às efemérides desta vida transitória. Não fujas às tuas responsabilidades de homem público, não descures os teus deveres de cidadão, mas, acima de tudo isto, coloca o interesse da tua alma, pois que, das glórias terrenas não levarás para outra vida senão recordações tristes, mas, das glórias espirituais, patrimônio da tua alma, conservarás morredoura memória. Cuida de edificar no mundo do além morada permanente para o teu espírito. Se o não fizeres, envolvido na aura penosa das recordações da vida material, vagará ele neste planeta, quando desencanado, à busca de consolação, sem repouso. Eleva o teu ideal acima das coisas mundanas. Atinge, apelando para a envergadura moral que acentua e caracteriza o teu caráter, as culminâncias do mundo das causas. Paz e luz. Humberto. 186. 15 de novembro de 1923. Amados irmãos, paz. Assentai sobre uma base firme o vosso futuro,
cuidando zelosamente em tempo dele. Não maldigais a sorte, que por vezes vos parece ingrata. Deus é vosso Pai e Criador e não vos dará pedras, se lhe pedirdes pão. Não cuideis, no entanto, amados meus, dos vossos interesses pessoais unicamente. Pensai também um pouco nos outros, no vosso próximo sofredor, que muitas vezes agasalha no seu coração maiores angústias. Neste vale de dores e provações trazeis todos um dever a cumprir. Seja a vossa existência, portanto, um sacerdócio, um sacrifício constante de amor, de altruísmo e caridade perenes, em proveito da humanidade. Viver egoisticamente para si próprio é não viver, é não ter sentimento de amor e caridade, é não conhecer a justiça e o amor do Pai Celso, que a todos ama, a todos dá vida e sustenta em todos os transes e amarguras da vida material e espiritual. Quereis ser felizes? Esquecei-vos de vós mesmos, pensando nos outros. Tendes um alvo diante dos olhos e esse alvo seja a caridade e o amor ao próximo, segundo o preceito do Divino Mestre. Assim fazendo esquecereis as paixões que assoberbam as almas fracas e tereis um viver feliz, em perfeita harmonia com os planos do Criador. Jesus, o pastor amantíssimo das almas, vos abençoe, a todos guarde na sua caridade insondável, abençoe com amor e carinho seus filhos devotados neste e noutros mundos. Max 187, 29 de novembro de 1923. Irmãos amados meus, paz a todos. Em santa consolação possui as vossas almas, em perene gratidão a Deus tende os vossos corações, em sacrifício constante mantende os vossos espíritos, para que, pelo amor, pela resignação, pela paciência e pela brandura possais viver em paz na vida material que ora viveis. Fé, meus amigos, fé, amor, caridade e esperança, sejam os horizontes que atraiam o vosso olhar e espírito. Sem essa alavanca poderosa, nada conseguireis neste planeta, de bom e proveitoso. Aprendei a sofrer, aprendei a suportar e a esperar pacientemente melhores dias quando a adversidade se fizer sentir. Deus vos abençoe no estudo das vossas lições, o Espírito do Senhor ilumine os vossos entendimentos e a consolação do seu amor enche os vossos corações. Max 188, 14 de dezembro de 1923. Luz, meus amigos, paz, meus irmãos. O tempo é coisa transitória, mas é também eterna. Um minuto no decorrer de uma existência, uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, digamos mesmo um século, o que são em frente à eternidade? Coisa mínima. Mas também coisa de grandíssima importância. Quantas vezes a resolução tomada num instante de reflexão dá causa à perda de uma vida moral? Tantas vezes o descuido de um minuto é causa de perder-se uma existência. Não pode demorar o socorro médico ao doente moribundo. Se tardar, correrá grave risco essa vida. Da mesma forma, a demora de um dia, de uma hora, de um minuto na execução de uma ideia feliz, causa grandes males, enormes desgostos. Andai em tempo, meus irmãos, nem antes dele, nem fora dele. Fazei todo o vosso trabalho ativo, prudente e sabiamente executado. Deus vos abençoe, fortaleça e ampare. Bittencourt Sampaio 189. Sessão comemorativa do Natal, 25 de dezembro de 1923. Paz, amor e fraternidade cristão entre vós todos, amados irmãos meus. A luz do alto esclareça os vossos entendimentos, abrindo-os ao conhecimento das verdades eternas. É com esforço e humildade, meus prezados irmãos, que podeis conquistar, degrau por degrau, a evolução natural dos vossos espíritos, e retardais essa mesma evolução sempre que agasalhais dentro de vós, o seu antagônico, o orgulho, que, tomando posse dos vossos corações,
Não deixe-se desenvolver entre vós a fraternidade cristã, atrasando consideravelmente o progresso das vossas almas. A comemoração que hoje fazeis, do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, representa aos vossos olhos acontecimento notável, e, de fato, a vinda do Filho de Deus ao mundo, deve ser celebrada em comemoração interior por todos os seus filhos da terra, com o verdadeiro regozijo da alma. Porque não basta o vosso ajuntamento em comum com o fim de lerdes algumas páginas sobre acontecimentos remotos, não basta corrais, solícitos, para meditar por alguns instantes sobre a trajetória sublime do Marte do Calvário, não basta simplesmente que para que venhais, pressurosos, ouvir essa história, tantas vezes repetida, dos pastores de Belém. Necessário é que os vossos corações, tomando parte sensível na comemoração desse ato, estejam realmente diante de Deus, serenos, sinceros e perfeitamente cristãos. A comemoração do Natal do Cristo feita unicamente nos lábios não tem valor algum. Podeis, amigos meus, ter espalhado vosso dinheiro pelos que chamais pobres, podeis ter feito ostensivamente toda e qualquer manifestação de caridade, se nela não tomou parte o vosso sentimento de religiosidade cristã, o fizeste em vão. Não deveis perder de vista, tendo permanentemente diante dos olhos a humildade que Jesus demonstrou, desde o momento do seu nascimento. Sabeis, e já vos tem sido explicado diversas vezes, como este fenômeno se produziu. Deveis procurar tirar dele as lições morais que concorram para a edificação do vosso caráter, que concorram para a elevação dos vossos sentimentos de amor e de caridade para o vosso próximo, porquanto, vindo o Filho de Deus ao mundo, cercado de toda aquela falta de aparato, na humildade singela de um desprotegido, surgiu envolto em paninhos, recebendo apenas os cuidados da mãe amorosa que, naquele instante, não lhe pode oferecer mais. Tudo isto talhado e determinado por Deus, teve por fim o único mostrar que o Salvador, descendo até vós, humilde, simples e bom, assim deveis permanecer entre os vossos irmãozinhos da terra, limpos de todo o sentimento de orgulho, limpos de todos os sentimentos que vos possam afastar do vosso semelhante. Tende diante de Deus abertos os vossos corações em perene sacrifício de amor e de humildade e tirareis grande proveito das lições que estudais. Se, porém, o vosso coração não é limpo dessas maldades, se guardais dentro dele sentimentos de rancor ao vosso próximo, debalde viestes aqui estudar. É limpando a vossa alma de todo sentimento odiento que podereis gozar dos benefícios que Deus reserva a todos os seus filhos. Lembrai-vos de que a vinda do Filho de Deus ao mundo foi para desenvolver entre todos esse laço cordial de amor, de fraternidade cristã que deve ligar todos os filhos do mesmo Pai, pois que todos somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos. Conservai singelos os vossos corações, abri-os diante de Deus em gratidão e pureza de sentimentos, e praza-lhe que a verdadeira caridade cristã penetre dentro de vós mesmos e se desenvolva em derredor de vós, de modo que formeis na terra o que se possa chamar verdadeiramente uma cadeia de amor. Paz a todos vós desejo nesta hora. Bittencourt Sampaio. 190. Meus amados irmãos, paz e luz no Senhor. Sois cristãos, amados irmãos meus, e deveis viver na luz, porque o Cristo Salvador é a luz do mundo. Não é possível tê-lo no pensamento sem sentir ao mesmo tempo a luz que o seu amor irradia. Se vos sentis afastados dessa luz, se ela não irradia ao redor de vós, é claro que não tendes Jesus convosco. Onde quer que se encontre o Divino Mestre, onde quer que se manifeste o seu amor infinito, onde quer que seja patente a sua presença, a luz é condição essencial. Assim sendo, o Filho de Deus que ama o seu Salvador dentro do seu coração, que dedica a sua existência inteira ao serviço do Mestre, que busca agradá-lo, malgrado a sua fraqueza, esse cristão não pode deixar de irradiar de si alguma luz, porquanto, se bem que essa luz não lhe seja própria, todavia reflete do foco da luz divina que emana do seio do Senhor. Tomai cuidado,
pois, convosco mesmo, porque o essencial em tudo isso, o essencial na vossa vida, é que tenhais os olhos fitos no Cordeiro Imaculado, para que os vossos passos sejam conduzidos pela luz que dele irradia, e assim, como um refletor, possais reproduzi-la diante dos homens. São palavras do Divino Mestre, que a vossa luz luza diante dos homens para que eles, vendo as vossas obras, possam crer em Deus pela manifestação do seu amor em seus filhos. Cuidai, pois, amados irmãos meus, em fortalecer a vossa consciência, em fortificar os vossos sentimentos e o vosso pensamento, todo o vosso interior, e buscai arrancar toda a impureza que habite dentro de vós. Buscai afastar de vós o sentimento do orgulho, da vaidade, procurar repelir para longe de vós tudo quanto for egoísmo, aproximando-vos assim da virtude, procurando guardá-la no vosso interior, pois só assim atraireis os bons espíritos do espaço, aqueles que velam diariamente sobre vós e cotidianamente buscam inspirar as vossas resoluções e os vossos pensamentos, pois assim não será preciso que os vossos lábios pronunciem conselhos, a vossa vida será uma pregação constante, os fatos demonstrarão a evidência que sois discípulos do Divino Mestre. Sede, pois, amigos meus, fervorosos, e muito cuidado e vigilância contra vós mesmos, sede atentos, sóbrios, pacientes, resignados e firmes na oração, para que a comunhão com os santos, que deve existir entre os filhos de Deus, o Pai Eterno, seja um fato realizado em vós mesmos. O Cristo e Senhor vos abençoe para que sejais unidos e não mais exista divisão nas vossas fileiras, e fé singela no Divino Mestre, sem artifício, venha reinar neste mundo para a felicidade dos que nele habitam. Amados irmãos meus, uma prece elevemos ao Criador, em ação de graças pelos benefícios recebidos. Vamos orar. Prece. Deus Santo, Pai de infinita bondade e de misericórdia infinita, lança o teu olhar sobre este povo aqui congregado, aqui reunido aos teus pés suplicando a tua bênção e o perdão para as suas faltas. Conforta os seus espíritos para a realização da tarefa, que cada um trouxe a este mundo. São graves e grandes os tropeços e grandes as suas dificuldades. O egoísmo se levanta dentro do povo procurando dominar os seus sentimentos de caridade e de filantropia. Ah! Pai Santo, que não seja assim, que a caridade de Deus impere em todos os corações, que o sentimento de amor ao próximo seja uma realidade, que todos procurem fraternalmente ajudar-se mutuamente, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja pregado em espírito e verdade a toda a criatura, que em toda parte deste planeta seja louvado e engrandecido o nome do Senhor. Que a benção protetora de nosso Pai seja com todos os sofredores na terra, e que a tua luz bendita irradie sobre todos os necessitados, e o teu amor e a tua caridade preservem aos habitantes deste vale de lágrimas, os guarde das tentações. Que a fé em Cristo se desenvolva de tal sorte que cada criatura construa dentro do seu coração um templo consagrado ao seu santíssimo nome. Bendito e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome de Deus, e que Ele nos abençoe a todos abrindo os olhos da alma àqueles que o não conhecem, para que a sua luz divina resplandeça em todo o mundo. Glória a Deus e que a sua paz bendita fique em todos vós. Tiago 191. Resposta JCRC. Não é pequeno o número de criaturas que sucumbem ao embate das paixões neste planeta de expiação e provas. Dir-se-ia que sobre o globo terráqueo perpassa um sopro de destruição e ruína moral. Para os que assistem à agonia dos espíritos neste tremendal de vícios e miséria, a impressão de um pesadelo horrível comprime a alma. Ainda em tempo bradamos àqueles que um raio de lucidez esclarece por instantes a razão asfixiada pelas sensações do pecado. Filhos, tudo o mal realizado, tudo a consequência dos atos levianamente praticados, recai infalivelmente sobre quem os praticou. Desperta. Sacode o jugo das paixões humanas, contempla a liberdade do teu espírito.
Volve os olhos para as necessidades humanas, contempla as tristezas amargas dos que sofrem, e aprende a amar o teu semelhante, como Deus ama a ti próprio, embora indignos sejamos todos do seu amor. Paz. Luz. Max. 192. 3 de janeiro de 1924. Irmãos amados e bons amigos, paz. Não pode o verdadeiro cristão permanecer indiferente diante da desolação que reina no planeta que tem por morada provisória. O egoísta, trancado dentro de si mesmo, olha indiferentemente para a miséria que campeia em todo o mundo e procura juntar mais tesouros para saciar a sua própria ambição, esquecendo que o que é da terra fica na terra. Ele, a exemplo do avarento, ama o que lhe pertence e não sente jamais disposto a repartir do seu pão com o pobre mendigo, a quem o sustento do corpo falta. O egoísta olha com indiferença as amarguras dos outros. Para se considerar feliz lhe basta que os soluços da orfandade, os lamentos dos desgraçados não lhe venham perturbar o sono. E a miséria da alma, meus irmãos, é a pequenez do espírito. O homem cristão se enternece, se apiada da desventura alheia, e reparte com o necessitado o pouco alimento que está sobre a sua mesa. O homem cristão enxuga a lágrima do seu infortunado irmão, quando a desventura lhe vai bater à porta. Ó, meus amados irmãos, sede cristãos na realidade. Tende nos lábios as palavras do amor de que o vosso coração deve estar possuído. Amai-vos uns aos outros. Max. 193. 17 de janeiro de 1924. Amigos e irmãos, a paz do Senhor seja com todos nós. Da mesma maneira que para o progresso das ciências, das artes e das letras, é necessário o estudo, são precisas as experiências de grande alcance, o labutar da inteligência, com perseverança, amor e cuidado. Assim também, para o progresso do espiritismo é necessário a prática das virtudes cristãs. Sem amor, sem abnegação, sem caridade, sem altruísmo, sem consagração pessoal, não pode ir além o elevamento moral do caráter, não pode ir adiante o progresso do alma. Sede, pois, cuidadosos no exercício da piedade cristã, solícitos ao amor para com os vossos semelhantes, atentos e vigilantes contra as ciladas dos espíritos das trevas. Meus irmãos, o espiritismo é belo, é grandioso, é excelso. É ele a revelação constante do amor e do poder de Deus à criatura. Ser espírita é ser discípulo do Divino Mestre. Cuidai, porém, em que não sejais espíritas só de lábios, mas de coração, de sentimento. Deus vos abençoe e ampare, para que a vossa fé seja sempre inabalável, a vossa dedicação ao Senhor jamais desmentida. Celia. 194. 5 de fevereiro de 1924. Paz, amigos meus, luz meus queridos irmãos. Não busca outra coisa ao mundo dos espíritos senão revelar-se a vós encarnados com a dupla intenção de cumprir a sua tarefa e, ao mesmo tempo, fortificar os vossos espíritos iluminando a vossa fé, revivendo a vossa esperança num futuro próximo e feliz. Os vossos amigos que vos têm precedido no mundo do além, nada mais buscam, meus amigos, do que encorajar-vos por essa estrada aqui, sorridente, se apresenta diante de vós cheia de promessas ruidosas, de esperanças seguras num porvir auspicioso, coroado de bênçãos e de flores, para seguirdes e caminhardes serenos em busca do cumprimento do dever. Se as dores vos têm ferido nesse percurso, se as aflições vos assoberbam e as provações se sucedem umas após outras, nesse caminhar ininterrupto pela estrada do infinito, nem por isso faleça a vossa fé, nem por isso se desalente a vossa esperança, nem tampouco esmoreça a vossa coragem, pois tem de ser executada a tarefa a que vos comprometerdes a realizar quando, no espaço, determinastes voltar a este mundo. Essas dores que assoberbam viajou nesse caminhar em prol do seu progresso em rumo ao infinito, são obstáculos criados pelas imperfeições interiores,
consequência de seu passado, que se repetem cotidianamente à sua frente para o incitar a vencê-las, para o incitar a ganhar coragem nessa luta intermina do bem contra o mal. Como pois, amigos meus, o mal persistir entre os homens? Como este mundo de torturas diante de vós? Será acaso que Deus tenha prazer em atormentar os seus filhos, e será motivo de alegria para os que estão no espaço verem as lutas em